Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Clóvis Faleiro, formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial. Invisto na Bolsa desde 2006. Nosso propósito aqui no Viver de Renda não é fazer análises nem recomendação de ações. Aqui eu procuro contar um pouco da minha história, as coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira profissional, 30 anos como consultor de grandes empresas no Brasil e no exterior, 15 anos enquanto investidor. É esse acúmulo de experiências, de conhecimentos, erros e acertos cometidos ao longo desse tempo que eu estou aqui compartilhando gratuitamente para vocês, disponibilizando todo esse conteúdo do que eu fui aprendendo e aperfeiçoando ao longo da minha trajetória. Se isso tiver significado para você, se for útil, deixa o like, compartilhe com os amigos. Muito bem, esse vídeo eu vou começar a fazer uma série sobre as estatais, porque eu sempre coloco aqui, quem me acompanha, já são 450 vídeos publicados. A propósito, maratone todos, não deixe de assistir um único vídeo sequer, porque temos muitos conteúdos sobre os mais diferentes assuntos e vale a pena você assistir a todos os vídeos, os 450 que já estão publicados aqui no canal. Não deixe de fazer isso. Bom, eu sempre costumo dizer que eu não invisto em estatais e eu sei que isso confunde muitas pessoas, porque olham e dizem, poxa, mas por que não investir na Petrobras? Por que não investir no Banco do Brasil, na Sabesp, na Sanepar, na Banrisul, né? Na CEMIG? Por que isso? Né? E eu tenho uma convicção que eu fui formando ao longo dos meus 15 anos enquanto investidor, olhando, observando o comportamento das estatais nesses 15 anos. E lendo, procurando aprender, procurando desenvolver cada vez mais a minha visão de investidor. E é isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Bom, então vamos começar a refletir um pouquinho sobre essa história das estatais e por que que eu tenho essa posição de não desejar, de não querer investir em estatais, salvo raríssimas exceções, por uma questão circunstancial de uma estratégia de curto ou médio prazo que se justifique fazer um investimento dessa natureza. Mas, via de regra, eu procuro me manter distante das estatais, porque eu entendo que isso faz bem à minha saúde financeira, manter a distância delas. Vamos conversar e vamos refletir sobre isso. Se o conteúdo for bom para você, deixa o like, compartilha com os amigos. Muito bem. Vamos começar com algumas ideias. Eu quero compartilhar inicialmente uma ideia de um especialista americano, consultor na área de riscos, chamado Ian Bremmer. E aí o que ele diz? A intervenção excessiva na economia desencoraja a competição. A intervenção excessiva na economia desencoraja a competição e não se sustenta no longo prazo. Não se sustenta no longo prazo. Aí eu trago um outro pensamento de um estudioso americano, um consultor na área empresarial, professor de Harvard. Ele ministra lá nos Estados Unidos um curso para jovens bilionários e eu tive a oportunidade já de fazer um curso com ele de um dia e meio aqui em São Paulo. Michael Porter. Ele é muito conceituado na área de estratégia. Muito bem, ele escreveu há algum tempo atrás um artigo dizendo: o Brasil pode ficar para trás. Ele escreveu isso em 2012. 2012. O Brasil pode ficar para trás. Em países como o Brasil, disse ele, o papel do governo é francamente um desastre. O governo é muito burocrático. Os impostos são complexos e pesados. O peso do setor público atrasa o crescimento do país. Para Michael Porter, o importante em países em desenvolvimento
é o governo atrapalhar o mínimo possível. Negócios bem-sucedidos são a base de uma economia próspera. A indústria cria empregos, paga impostos e faz a economia crescer. Para o Michael Porter, a intervenção do Estado na economia acaba criando barreiras protecionistas e inibe a produtividade e a competitividade. Portanto, se a gente tomar essas reflexões que eu aqui coloquei para vocês, do Ian Bremmer e do Michael Porter, e refletirmos um pouquinho sobre elas, eu me arrisco a dizer que toda vez que um governo começa a se envolver excessivamente na economia, está provado historicamente que essas interferências prejudicam a iniciativa privada, as empresas em geral, que passam a ter suas agendas pautadas por questões ideológicas ou relacionadas às políticas de governo. O interesse econômico e empresarial passa a ficar em segundo plano, o que sempre acarreta prejuízos para as empresas e seus acionistas. É isso que a história me ensinou ao olhar para trás, ao olhar o passado do Brasil. Não faz muito tempo, vimos o governo brasileiro interferir na gestão de empresas privadas e em suas estatais. Todas as pressões realizadas tinham uma explicação razoável da parte do governo. Era preciso gerar emprego, estimular a indústria nacional, frear a inflação, exercitar um olhar social. No entanto, a mão forte do governo, via de regra, compromete a autonomia empresarial, gerando perdas de eficiência, inovação e competitividade, aumentando desnecessariamente os gastos e reduzindo a capacidade de geração de lucros. Se nós olharmos mais detidamente ao que acontece com as nossas estatais, e aí se a gente fizer um recorte e observar a Eletrobras, a Petrobras, o Banco do Brasil, ao longo de muitos governos, perceberemos o quão nefasta tem sido a presença política nas decisões destas empresas. E não foi em decorrência de uma crise. Na verdade, boa parte dos investidores abandona o barco ao perceber que o que move essas empresas é a política de governo e não a visão empresarial. Um acionista espera o que de uma empresa? Que ela gere lucro, que ela gere retorno ao capital que está sendo investido nela, em suas ações. As estatais, com raras exceções, elas não são administradas para maximizar os ganhos dos acionistas. São administradas com objetivos estranhos aos interesses dos acionistas. Os governos as utilizam para fazer política e empregar pessoas em razão de acordos político-partidários. Essa condução invariavelmente vai comprometer a eficácia e a eficiência dessas empresas e vai comprometer a sua capacidade de gerar resultados crescentes ao longo do tempo. Não tem como ser diferente. E por que eu, então, devo estar me associando a uma empresa com essas características? Que sentido faz eu colocar o dinheiro fruto do meu trabalho nas ações de uma empresa cujos interesses político-partidários estarão sempre prevalecendo em detrimento dos resultados da empresa e, consequentemente, penalizando os seus acionistas? Não importa que tamanho tenha a empresa,
Não importa o gigantismo de uma Petrobras, o gigantismo de uma Eletrobras, de um Banco do Brasil. Isso nada importa. Isso não tem valor algum a partir do momento em que as suas decisões não são orientadas para a melhoria dos seus resultados trimestre após trimestre. Quando essas empresas são achacadas por orientações político-partidárias que comprometem o seu presente e o seu futuro. Não consigo entender, juro, já fiz todo o esforço possível, mas não consigo entender por que bancos, grandes bancos, recomendam o investimento em estatais. Por que grandes corretoras neste país faz recomendação para que o investidor adquira ação de estatais. Eu não consigo entender e não consigo aceitar essa ideia. Ela, para mim, não faz o menor sentido. Então, muitas vezes as pessoas ficam, mas o Banco do Brasil não está barato? Claro que não. A Petrobras não está barata? Óbvio que não. Por que não está barato? Porque essas empresas não são orientadas para a geração de lucros. Elas são prisioneiras do seu sócio controlador, do seu sócio majoritário, que é a figura do Estado. Não me interessa se é o Estado de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, se é o Estado de São Paulo, se é o governo federal. Pouco importa, é Estado do mesmo jeito. E ainda que um governo, eventualmente eleito, possa ter o entendimento de que não pode manipular essas empresas, que não pode fazer delas uma área de empreguismo, de troca de favores políticos, ainda que este governo possa ter essa compreensão, o governo é passageiro, ele tem um mandato de 4 anos. E nada garante que depois desses 4 anos, um populista, um oportunista, tome de assalto o poder eleito democraticamente pelo voto popular. E aí, jogue por terra todo aquele trabalho que foi feito para tornar aquela estatal um exemplo e volte a adotar as velhas práticas do passado de intervencionismo, de empreguismo, de ocupação de espaço político, comprometendo a saúde financeira das estatais e comprometendo a sua capacidade de gerar resultados. Desse modo, ao meu ver, pelo que eu pude aprender, eu fico sempre distante das estatais. Porque eu entendo que, deste modo, eu estou me protegendo contra essas intervenções dos governos, que em menor ou maior intensidade sempre vão acontecer. Vamos falar mais sobre isso, mas isso aqui é um início de conversa, de por que eu não invisto em estatais. Porque eu não acho razoável a ideia de investir em estatais. Reflitam. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.